E hoje, então, nós vamos para o nosso último vídeo sobre o Halloween. Eu gostaria de iniciar hoje recorrendo a uma das fontes onde nós podemos apoiar aquilo que cremos, aonde devemos consultar antes de formarmos uma opinião, antes de darmos um parecer sobre algo, que é um livro tão importante quanto as Sagradas Escrituras, que se chama Catecismo da Igreja Católica. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2117, ele vai dizer assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a Igreja adverte aos fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então vejam, meus irmãos, seguir o catecismo da igreja, para quem se diz católico, não é uma opção. Não é? Porque se nós de fato somos cristãos, não só de IBGE, mas quando nós temos de fato a vivência da fé cristã, não importa a minha opinião. Se eu tenho uma opinião ao contrário daquilo que a igreja ensina no seu magistério, eu tenho que abrir mão da minha opinião e abraçar o magistério da igreja. E aqui eu digo magistério autêntico, não é a opinião deste padre, daquele padre, de um bispo ou de outro bispo, é o que diz o magistério autêntico, oficial da igreja. Não é? Nós temos que recusar a nossa própria opinião, renunciar a si mesmo, não é? E abraçar aquilo que a igreja ensinou e continua ensinando desde sempre. E a igreja está falando aqui no Catecismo da Igreja, não é? Que nós devemos evitar, porque essa prática é condenável, não só por Deus, mas pela igreja também. É interessante que depois, Santo Tomás de Aquino, talvez o maior teólogo da igreja, né, vai dizer assim na Suma Teológica: os santos padres escrevem que os demônios têm poder sobre os corpos e sobre a imaginação do homem, segundo a permissão de Deus. Eis porque os feiticeiros, com a sua ajuda, podem fazer malefícios. Na Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo coloca as idolatrias e as feitiçarias entre as obras daqueles que não podem herdar o reino de Deus. E o apóstolo João recorda que é reservado o tanque ardente de fogo e enxofre aos feiticeiros e idólatras. Então veja, é a igreja ensinando no seu magistério, também através da boca de Santo Tomás de Aquino. E quem é que vai debater Santo Tomás? Não é? E a nós agora cabe abrir mão do relativismo. Porque hoje em dia está na moda, não é? Ser relativista. Ou seja, o que importa é a minha ideia, é o meu ponto de vista, é o que eu acho. Tudo bem, eu respeito aquilo que a igreja diz, mas eu fico com a minha opinião. Ora, se você acha que a sua opinião está acima da igreja, por favor, não se diga católico. Não se diga igreja. Não se diga nem cristão. Não dê contra-testemunho. Não suje a santidade da igreja. Não é? Ou você abre mão do seu relativismo e abraça a fé cristã na sua integralidade, na sua totalidade. Não é? Ou você pode fundar a sua igrejinha, como tem tantas por aí, não é? Mais uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Mas se você está disposto a viver o seu batismo, se você está disposta a viver a sua fé,
você precisa seguir o que a igreja diz. E a igreja diz que nós devemos abrir mão dessas práticas, porque elas são condenáveis. Ora, se eu abro mão das práticas, também abro mão daquilo que exalta essas práticas, daquilo que comemora essas práticas. Sendo assim, meus irmãos, nós encerramos então essa sequência de vídeos sobre o Halloween. Eu, mais uma vez, indico, né? Esse livro tem muito mais do que foi falado até agora. Halloween, a festa acabou. Vou deixar, mais uma vez, o link para a aquisição do livro na descrição do vídeo. Adquira se você puder. Principalmente se você é pai, mãe, se você é catequista, se você é professor, professora, né? Aqui tem orientações muito práticas para que você consiga combater essa festa, essas comemorações, mas não só combater, como também isentar os seus alunos, suas alunas e a si próprio, de ter que fazer essas comemorações de forma obrigatória numa escola, por exemplo. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que o Espírito Santo sempre lhe auxilie a fazer a escolha pela verdade, porque como diz Jesus, a verdade vos libertará. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.